Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez aqui nós estamos com mais uma lição na nossa escola bíblica dominical, a classe dos adolescentes. Chegamos à nossa lição de número 5, a travessia do mar. O texto está baseado em Êxodo capítulo 14, a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero, antes de começar a aula, deixar aqui para você a indicação de um vídeo que eu gravei, que é a respeito da geografia da travessia do mar. É um vídeo muito importante e o ideal é que você assista primeiro esse vídeo para depois, então, você assistir esta aula número 5. Vai ficar na descrição do vídeo para você. Então, para esse vídeo e vá assistir aquele, ok? Depois, então, volte para cá. Aí você vai ter uma claridade melhor nessa aula que nós aqui vamos dar. Bem, a situação do povo de Deus nesta nossa lição de número 5, que trata a respeito da travessia do mar. Na realidade, eu quero começar lendo a partir do verso 17 do capítulo de número 13, e eu leio assim: E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, então, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aqui está essa primeira leitura que nós fazemos para tratar a respeito desse momento do povo que estava em escravidão e agora, após as operações de Deus no Egito, as 10 pragas, aquelas 10 maravilhas de Deus, sendo o último a morte dos primogênitos. E então, a partir daqui, o Senhor libertou o seu povo desta escravidão. E o povo agora está, então, em retirada, que é o nosso primeiro tópico da nossa lição. Um povo em retirada. Percebam aqui que nós já temos informações importantes para nós. A primeira, do verso 17, que o texto nos diz que quando Deus tirou o povo do Egito, ali da terra de Gósen, Deus não os leva pelo caminho de cima, o caminho da terra dos filisteus, porque Deus vai ver que esse povo, vendo a guerra, eles logo quererão voltar. Então, o povo, vendo a guerra, vão querer voltar para o Egito. Eu faço uma observação para vocês, que esta parte de cima, caminho dos filisteus, é a parte
mais desértica daquela região. Campo aberto, portanto. E o povo vendo essa peleja, essa guerra, um povo escravo. Um povo que passou 400 anos em escravidão, não tem habilidade com guerra. Vendo guerra, então o desejo deles era voltar atrás. Porém, Deus os livra deste momento. E Deus então faz com que eles descessem ao caminho deserto, dando ordem então para Moisés. Os dois propósitos. O primeiro era livrar o povo dessa peleja e dessa guerra prematura. O segundo propósito de Deus era confundir o povo egípcio, confundir Faraó. Porque, conforme nós lemos, Faraó, vendo que o povo estava rodeando aí pelo deserto, concluiria que o povo estava perdido. E naquele exato momento, então, Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó se põe a perseguir o povo para recuperá-lo, então, daquela decisão que ele havia tomado de libertar o povo. Percebam que o Senhor, nosso Deus, ele tem o controle tanto do povo, como Deus também tem o controle do coração de Faraó nas suas mãos. Seguimos, outro ponto a destacar aqui, é que o Senhor, ele vai colocar diante do povo, a partir de agora, a coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. De dia, o povo teria a proteção de Deus, do sol escaldante daquela região, e também serviria para guiar o povo pelo caminho, pois eles não conhecem o caminho por onde seguir, então seguiriam aquela nuvem. E à noite, a coluna de fogo seria para também guiar o povo, mas para aquecer o povo naquela região, pois à noite o frio era intenso. Então perceba o cuidado de Deus com o povo. Liberta o povo, tira o povo do Egito, mas não deixa o povo sozinho. O Senhor está com o povo para acompanhá-lo nessa sua jornada. E o verso 22, conforme nós lemos, diz que nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A companhia constante com o povo. Era o sinal da presença de Deus com o povo naquele deserto. E assim, Deus anuncia a ruína dos egípcios nesta ocasião. O povo, então, acampa-se agora entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e assenta o acampamento ali. Enquanto isso, Faraó chega à conclusão que o povo estava embaraçado no deserto, e Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó se põe a buscar o Senhor. Há uma perseguição sobre o povo. No vídeo que eu me referi, eu mostro ali para vocês o vale por onde o Senhor Deus fez com que o povo adentrasse e terminasse numa praia. E esta praia agora, que o povo está acampado, de frente com o mar, o povo praticamente ele está encurralado, porque o povo ele não tem condições de fugir nem para a direita e nem para a esquerda, por conta da região montanhosa, e o povo está num vale, não tem condições de voltar, porque atrás vem o exército de Faraó para recapturá-los, e o povo só tem uma opção: caminhar para a frente. E este era o propósito de Deus. Então Deus, ele fez tudo perfeitamente. No entanto, o povo, quando ele chega diante do mar e a praia onde eles agora estão acampados, por isso que eu peço a vocês para assistirem aquele vídeo, não tem como eles fugirem dessa praia, porque do lado direito e do lado esquerdo é mar, e não há possibilidade daquelas regiões montanhosas, a região litorânea é montanhosa, não tem por onde o povo escapar.
Nós estamos com um número de pessoas aqui que saíram do Egito. O texto bíblico nos fala a respeito de 600 mil homens de pé, sem contar mulheres, contar crianças. Os anciãos também, os homens mais velhos, também não são contados. Então nós temos mais ou menos aqui um número de 2,5 milhões de pessoas caminhando. Essa conta não é difícil de você fazer. 600 mil homens de pé. Depois considere aí crianças, mulheres e os homens mais velhos. Então nós já temos uma população desse número aí que eu mencionei. E então estão todos nessa praia, encurralados por Faraó e também agora pelo mar. Nesse momento, nós entramos no segundo tópico da nossa lição, a murmuração versus a confiança. Nós temos um povo que começa a andar com Deus. E a questão desse povo aqui, no capítulo 14 e o versículo de número 11, diz o texto: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Porque se nos fizeste isto, que nos tem tirado, ou por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, da parte do povo, o que nós temos? Murmuração. Afinal de contas, esse povo, ele passa um tempo todo da sua vida. A história do povo em geral é de 400 anos. Agora, aqueles que têm os seus 80, que chegam até os seus 100 anos, é uma vida toda em escravidão. Aqueles que têm uma menor idade, tudo escravidão. Ou seja, a mente deste povo é uma mente escrava. Agora eles estão fora do Egito, fisicamente. No entanto, nós temos uma mente ainda escrava. Então, professor, é importante esse ponto aqui para a gente ressaltar que, embora fisicamente livre, mentalmente, no pensamento, ainda está em escravidão. Ainda preso naquelas velhas manias, né? Na velha vida. Ainda não há novidade de vida. Esse povo está, nesse momento, na sua primeira caminhada, a sua primeira experiência com o Senhor em dificuldade. Porém, nós vamos aprender que o deserto é o lugar de aprendizado com Deus. É por isso que Deus coloca o povo no deserto. Deserto não tem farmácia, deserto não tem supermercado, deserto não tem shopping, deserto não tem nada destas coisas. O deserto é para confiar no Senhor Deus. Ali é o povo e Deus. Ou o povo confia em Deus e sobrevive e vive, ou então o povo murmura e aí então perece no deserto. Esta é a situação, porque aqui o povo vai aprender. Se ouvirem a voz de Deus, obedecerem a Deus, crendo no Senhor, vai ter livramento. Agora, se partir para o lado da murmuração, então haverá morte no deserto. O povo vai perecer no deserto. Murmurador perece no deserto. Murmurador não consegue andar com Deus, porque a murmuração ela é o contrário da confiança em Deus. E o pior, né? A murmuração ela se define, ou ela é definida como uma reclamação descabida
diante de Deus. Por que descabida? Porque não existe razão para murmurar contra Deus. Porque Deus já deixou claro que vai ser com o povo. E ficou tão claro que tem uma coluna de nuvem, tem uma coluna de fogo, é visível diante dos olhos dos homens, é visível diante dos olhos do povo a presença de Deus. E daí, nesse nosso tópico de murmuração versus confiança, da parte do povo nós temos a murmuração, mas da parte de Moisés nós temos o verso 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E naquele momento, então, Moisés vai buscar a Deus. Aqui está a diferença da murmuração e da confiança, que nós, professores, precisamos enfatizar na classe com os nossos alunos. A murmuração, qual é o resultado dela? É morte, é abandono, é esquecimento da parte de Deus. E a confiança? A confiança é a resposta de Deus para nós no deserto. E daí, quem pode nos ajudar? Quem pode nos socorrer? O único que pode fazer é Deus. Não existe outro. Não existe outro. O inimigo está nos perseguindo. O inimigo quer nos recapturar, como eu já disse. Quer nos levar de volta ao cativeiro. Quer nos prender no seu sistema. Agora, Deus não. Deus quer nos dar liberdade. Liberdade para adoração. Uma vida com abundância. Uma vida na presença de Deus. Só que deserto é um recomeço, professor. Enfatize isso com seus alunos. Viver com Deus é recomeço, é novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo. Novidade de vida. Então, aquela que nós vivíamos parecia ser mais fácil, parecia ser mais tranquila, mas nós estávamos escravizados. Agora não. Parece aos nossos olhos ser mais difícil, mas por quê? Porque a nossa natureza, ela foi totalmente moldada pelo pecado. O pecado, ele nos dominou no passado. Então, estar a figura do Egito é a figura da morte, a figura do pecado que domina, que escraviza. Agora, estar no deserto, na presença de Deus, é estar vivendo uma nova vida. E daí é tudo diferente, é tudo novo, mas requer aprendizado. E a confiança no Senhor é um processo dia após dia. É por isso que a gente sempre alerta os irmãos da congregação que a vida com Deus, ela não se limita a cultos 2 vezes por semana. Não, a vida com Deus, ela é uma vida diária. É todo dia, é todo momento, é todo instante. Você andando com o Senhor, e as provações, as dificuldades, elas fazem parte do processo de aprendizado. Aqui acontecem 2 coisas importantes. Primeira, você perceber se você se esqueceu do mundo, do Egito, das coisas passadas. E então passar a ter uma nova experiência com o Senhor. Ousar viver algo novo na presença de Deus. É isso. E Moisés aqui é esse exemplo. Não tema. Estai quietos. Então, para o povo ele diz, não temais. Estai quietos e vede o grande livramento que o Senhor operará em favor de vós. E vos calareis. Mas a questão é, vamos viver uma vida quieta. Vamos viver uma vida quieta e sossegada na presença de Deus, porque socorro de Deus vai vir. E daí então,
Deus vai dizer para Moisés, no verso de número 16, levanta o teu cajado aí e estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar, passem pelo meio do mar em seco. O meu povo, disse Deus, vai passar pelo meio do mar em seco. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que persigam, ou para que persiga o povo. E o Faraó, perseguindo o povo, vai entrar também no mar. E aí então o Senhor será engrandecido na vida daquele povo, diante dos olhos de Faraó. Eu leio o verso 19 e o verso 20. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Importante destacar também, é a primeira vez e única que esta coluna de nuvem e a coluna de fogo, ela sai da frente do povo e passa para a sua retaguarda. Porque nesta ocasião, Deus vai fazer uma separação entre o povo de Israel e o povo egípcio. Então, olha a permissão de Deus. Deus está permitindo. Foi Deus quem endureceu o coração de Faraó e instigou Faraó a perseguir o povo. Olha o controle de Deus. Então se passa, vou fazer uma aplicação agora, né? Me permitam isso. Se nós passamos por dificuldades dessa vida, ora, não é o diabo, não é isso ou aquilo. Gente, tudo provém de Deus, tudo é permissão de Deus. Eles podem ser ferramentas, mas são ferramentas de Deus, são instrumentos de Deus. Nada vai acontecer conosco, com o povo de Deus nesta terra, se não for permissão de Deus. Isso aqui é lição a ser aprendida, gente. É uma lição a ser assimilada. E depois vir à prática. Existe essa teoria, mas depois o Senhor coloca a prática. E nós precisamos aprender bem a lição na parte teórica, para depois, na prática, nos sairmos bem. Sermos aprovados. Quando a prova chegar a respeito da teoria, nós podemos, aí nós possamos ser aprovados pelo Senhor. Então vejam, Faraó e Deus se põem entre o acampamento, entre o grupo israelita, os hebreus, né? O Senhor se coloca entre os israelitas e os egípcios. De modo que, conforme eu li com vocês, a nuvem escurecia para os egípcios e a coluna de fogo alumiava, clareava à noite o caminho para o povo de Deus. Olha só que maravilha. Somente nesses 2 versículos, professor, nós ficaríamos aqui tempo, não é verdade? Mas não é o caso. Nós precisamos avançar aqui. Mas percebam, o Senhor, o mesmo Deus, é a mesma ação. Para um, o Senhor está escurecendo. Para outro, o Senhor está ajudando, clareando. Para um, o Senhor está dificultando a jornada. Para o outro, o Senhor está facilitando. Quem vai questionar Deus? Ele é Senhor. Ele quis dessa forma, Ele quis dessa maneira, irmãos. Ele quis assim. Mas por que deu a injustiça? Que injustiça, gente? Ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todos. Não há injustiça no Senhor. O Senhor te escolheu
para ser parte do povo dele. Que injustiça que há. Aí quanto aos outros? Ora, todos, conforme diz Paulo aos Romanos, estão encerrados debaixo do pecado. Todos, não há diferença. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Então, o primeiro estado, que é a morte, alguém fala assim, mas Deus separou alguns para a vida e Deus separou outros para a morte. Não, Deus está separando para a vida. A morte nós já temos. Escravizados nós já éramos. O homem, quando Adão caiu, errou, foi separado de Deus, daí fomos gerados a partir de Adão. Todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados, como diz Paulo aos Efésios. Agora, o Senhor Deus, na sua graça, Ele está estendendo as mãos e salvando alguns da morte. Isso é graça, não é injustiça. Então, aqui nesse caso, o Senhor está mostrando exatamente isso para nós. E daí, um anjo do Senhor também estava lá, quebrando os carros, as rodas dos carros dos egípcios e dificultando a jornada deles, a caminhada deles, porque qual que é o propósito de Deus? É somente que haja uma perseguição. E os egípcios, na realidade, o exército de Faraó, está empurrando o povo de Deus em direção ao propósito de Deus. É a ferramenta do Senhor. É o meio que o Senhor está usando para levar o seu povo em direção ao seu propósito, em direção ao seu projeto, aquilo que Deus tinha já desenhado. Porque se Deus deixar somente para o povo livremente, esse povo escravizado, esse povo de mente escravizada, não dá atenção para Deus. Preste atenção nisso. O ideal é que nós, lendo a Bíblia, nós enxerguemos as bênçãos do Senhor. E daí livremente, nós voluntariamente, nós possamos servir a Deus. Andar com Deus, sem constrangimento nenhum. No entanto, o nosso coração ainda mau, muitas das vezes, quer fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Deus está querendo abençoar, Deus quer nos libertar, Deus quer transformar a nossa vida, mas muitas das vezes é mais fácil para nós viver aquela vida velha, que nós tínhamos. Então o que o Senhor faz? Perseguição, provação, dificuldade. Porque estas coisas vai nos levar, todas essas coisas irão nos levar à presença de Deus. Mas não precisava ser assim. Não precisa ser assim. Deus quer que nós o sirvamos com alegria. Agora, com prazer, com voluntariedade. Caso não, vem a perseguição, vem as dificuldades, que nesse caso aqui está levando o povo em direção ao propósito de Deus. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. E aí Moisés estende as suas mãos e o mar vai se abrir. Conforme nós lemos, o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E quando as águas elas são partidas, o que se revela ali? Aquele caminho que eu dou ênfase no vídeo a que estou me referindo. Revelou aquela ponte submersa, aquele caminho submerso, aquele caminho que estava oculto diante dos olhos de todos. Deus revelou o caminho. Está aqui, ande por ele. E o povo adentra e vai sair do outro lado. No que Faraó, vendo que o povo passa, Deus endurece o coração de Faraó e o seu exército também vai adentrar esse mar. Só que este caminho, professor, este caminho, só anda nele quem é de Deus. Por este caminho aqui, só caminha nele quem Deus
escolhe para andar nele. Esse não é qualquer caminho. O caminho que nós temos naquele vídeo que eu estou me referindo, existe um caminho no meio aí das montanhas desse deserto, que depois algumas pesquisas apontaram que era até conhecido pelos reis. E outros puderam andar nele, como o faraó andou perseguindo o povo. Mas este caminho aqui, irmãos, este não. Este caminho não era conhecido de ninguém. Esse caminho aqui estava coberto pelas águas. Ninguém sabia que esse caminho aqui existia. Deus somente. E quando chega no momento oportuno, Deus vai mostrar o caminho para quem? Vai mostrar para o seu povo. E aí então, nesse momento de aflição, o Senhor abre, revela esse caminho no meio das águas. O povo passa e, como eu disse, Faraó intentou fazer, impulsionado pelo Senhor. Quando o povo chega do outro lado, Moisés vai agora orar ao Senhor e as águas vão voltar. E todo o exército de Faraó está submerso agora. Morreram afogados. O verso de número 23, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo. Tirou-lhes as rodas dos seus carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Deus salvou seu povo, mas aos inimigos do povo, estes pereceram. Quem é a favor da obra de Deus? Vive. Quem é contra a obra de Deus? Vai perecer. Quem confia em Deus tem vitória. Quem é murmurador vai perecer, não vai permanecer. Então esse é o nosso segundo tópico. E o nosso terceiro, o milagre e o cântico da vitória. Após isso, quando o mar se fecha, e o mar, verso 27, retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Os filhos de Israel viram os egípcios mortos à beira do mar, na praia do outro lado, e viram o grande livramento de Deus. Muitos podem questionar esta passagem. Muitos podem tentar colocar dúvida nesse texto. Mas em toda a Bíblia nós vamos encontrar passagens que corroboram estes acontecimentos que nós aqui estamos narrando. O Senhor operou em favor do seu povo. E nós vemos isto aqui na parte literal dos acontecimentos. Mas mais à frente a gente vai estudar e ver que
isso aqui se aplica à nossa vida espiritual. Nós temos o Senhor Deus livrando um povo, tirando da escravidão, tirando do cativeiro, passando com o povo pelo meio do mar, como em terra seca, e levando para o deserto. Meus irmãos, esse caminho aqui, esse caminho que estava oculto, quem é este caminho? Esse caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muitos caminhos nesta vida que muitos conhecem, mas existe um caminho que só o povo de Deus conhece e só o povo de Deus pode andar por ele. E esse caminho é Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o caminho de volta para a presença de Deus. É aqui que está a grande ênfase de toda essa passagem. Se o povo está em cativeiro, está em escravidão, e aqui está Deus, como este povo vai se aproximar de Deus? Tem um caminho para se andar, para se caminhar e alcançar a bondade, a graça, o favor de Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo, aquele que foi morto na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que quando Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus Cristo, também nós ressuscitamos com ele. Então, aquele que tem fé em Cristo Jesus, este sai do estado de morte e passa para a vida. Deixamos a velha vida. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se antes era uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida de pecado, dominado pelo pecado, aparentemente até boa, mas diante de Deus nós estávamos debaixo do seu juízo, debaixo da sua ira. Mas agora o Senhor nos proporcionou, vou melhorar essa expressão, nos propiciou, né? essa libertação, esse favor de nos aproximarmos dele através de um caminho que só ele conhece e só ele pode nos mostrar. E esse caminho, por sua vez, é que pode nos levar até ao Senhor Deus. Então, do outro lado, eles cantaram o hino da vitória, o milagre e o cântico da vitória. E nós louvamos o nome do Senhor nosso Deus. Nós cantamos o hino da vitória, porque nós estávamos mortos e revivemos. Estávamos perdidos e nós fomos achados. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou. Nesse sentido de que a única forma de se aproximar de Deus é através deste caminho. E este caminho nos leva até Deus. Eu quero encerrar essa aula, professores, com Mateus capítulo 11, verso de número 27, que está escrito assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está aqui. Em Êxodo, literalmente, nós temos um caminho que estava encoberto pelo mar. E o povo apavorado, Deus revelou o caminho para eles. No que eles entraram, o caminho estava conduzindo até Deus, até a presença de Deus, em direção à vontade, ao propósito de Deus.
E aqui Jesus dizendo que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É Deus quem nos leva até Cristo. É Cristo que tem a vida e Ele nos dá a vida com abundância. E a partir desse momento que temos vida, em Cristo Jesus, passamos a ter comunhão com Deus e andar na presença de Deus, ser beneficiados, viver verdadeiramente uma liberdade na presença de Deus e servindo a Deus com integridade e com retidão, deixando o mundo, deixando o pecado e andando na presença do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.